laboratório de física, o professor, depois de expor aos seus alunos a teoria dos efeitos de campos magnéticos sobre fios condutores, realiza 2 experimentos e pede para que os alunos, embasados na teoria exposta, expliquem os resultados. Um fio vertical flexível e com extremidades fixas, por onde pode ou não estar passando uma corrente elétrica I, é colocado na presença de um campo magnético B. Um experimento representado na figura 1, o fio não se curva, enquanto que no experimento representado na figura 2, o fio se curva para a direita. Com base no que foi exposto, os estudantes fornecem 5 explicações. Identifique quais são compatíveis com os experimentos. Então vamos uma a uma. O fio 1 na figura não se curva porque não passa corrente elétrica por ele. Bom, a questão diz onde pode ou não estar passando uma corrente elétrica. É colocado na presença de um campo magnético. Então, o campo magnético tem. Só que para existir a força magnética num fio condutor, eu preciso da presença do campo, nós temos, a questão disse. Nós precisamos da corrente elétrica. Está falando que é para você definir se tem ou não, está escrito lá. Em um fio que tem um certo comprimento. E o seno do ângulo que está disposto o campo magnético em relação ao sentido da corrente. Bom, se o fio está parado, que é esse fio B, e ele, quando você jogar uma corrente nele, se ele ficar parado, ou é porque não tinha campo magnético, a questão te falou que tinha. O ângulo, só se estivesse falando que o campo magnético está a favor ou contrário do sentido da corrente. Beleza. A questão não fala isso, não informa essa possibilidade. Então só fica sobrando o seguinte: se ele não se curvou, é porque a força magnética que atua nele era 0. Então, com certeza, não existe corrente elétrica por onde passa ou não, no caso aqui, não se curva, porque não passa corrente elétrica por ele. Afirmativa 1, correta. Ótimo. Afirmativa 2. O fio na figura 1 não se curva porque a orientação B é paralela à orientação da corrente. Pode ser. Campo nós temos. Se a gente tiver corrente nesse fio condutor, se a orientação for paralela à orientação da corrente, ou seja, se a corrente está para cima, por exemplo, e aparecer um campo magnético para cima, o ângulo entre eles é 0, sendo de 0 é 0. Ou se, ao invés de esse campo, aparecesse um campo magnético para baixo. Se esse campo magnético for para baixo, o ângulo entre esses dois vetores é 180 e o seno de 180 também é 0, o que faria a força magnética também não existir nesse caso. Ótimo. Então, a afirmativa 2 também é a possibilidade. Certo? Então, vamos continuar e pegar a terceira afirmativa e analisar o que foi dito pelos alunos. Bom, o fio na figura 2 se curva para a direita porque a corrente I flui para cima e o campo B está orientado para fora do plano da página. Para você encontrar a direção e o sentido da força magnética, regra do tapa, na situação que você coloca os seus dedos na direção do campo magnético, o seu polegar na direção da corrente e o tapa sempre com a palma da mão, mesmo sendo carga negativa que movimenta. Isso é por causa da corrente convencional que é utilizada. Então, a figura 2 se curva para a direita. Beleza. Se o fio se curvou para a direita, é porque ele sofreu uma força qualquer para a direita. No caso da questão, só poderia ser uma força magnética. Porque a corrente I flui para cima. Se a corrente I está fluindo para cima, é como se eu tivesse nesse fio aqui, na posição original dele, uma corrente elétrica para cima. E o campo está orientado para fora do plano da página. Aí você precisa usar a sua mão direita na hora de fazer a questão,
coloca os seus dedos, que representam o campo magnético, apontando para fora do plano da página, coloca o seu dedão no sentido da corrente, você vê que o tapa com a palma da mão que você vai dar realmente vai representar para onde atuou a força magnética nesse fio. Então, também correto. Item 4. O fio na figura 2 se curva para a direita porque a corrente I flui para baixo e o campo B está orientado para dentro do plano da página. Verifica. Esse tipo de questão não é bom você tentar fazer de cabeça. Tenta analisar opção por opção, rabiscando, apagando e analisar o que está acontecendo, o que eles estão dizendo, ver se está de acordo. O fio se curva para a direita porque a corrente flui para baixo. Representa como se a corrente estivesse realmente vertical para baixo. E essa força magnética, se ele curvou para a direita, independentemente para onde estava a corrente, ela tem que aparecer para a direita. Só que o fio tendo uma corrente elétrica para baixo, para a força magnética para a direita, a gente tem que ver se o campo está orientado para dentro do plano da página. Pega sua mão, coloca na direção, estivesse entrando no seu caderno, furando a sua folha, coloca o seu dedão polegar apontando para baixo, que é para onde que a corrente aponta, e analisa. Na hora que você der o tapa com a palma da mão, a força magnética estará para a direita. Ótimo. Também 4, correto. 5. O fio na figura 2 se curva para a direita, porque a corrente flui para baixo e o campo está orientado para a direita. Se a corrente está apontando para baixo e o campo magnético estivesse apontando para a direita, pega esses dedos aqui seus e coloca aqui na folha, na sua questão, desse jeito, e a sua corrente está para cá. Na hora que você der o tapa com a palma da mão, o fio sofreu uma força saindo do plano do seu caderno. Não seria para a direita. Então o item 5 é o único que está errado. 1, 2, 3 e 4 corretos.